Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai misericordioso que está vivo, nosso Pai, Deus, eternamente está ouvindo a nossa honra e o nosso louvor diante do Senhor Deus. Não somente para esse Senhor nós estamos amando e louvando. Então, pelo Senhor Jesus, nós que estávamos vivendo sem esperanças neste mundo, sem realmente nenhuma graça, mas o Senhor Deus nos amou e nos permitiu a graça, e o Senhor veio com o corpo humano, com a carne para este mundo, para receber o sofrimento e a dor, o sangue que sofreu na cruz por nós, para lavar todos os nossos pecados. E nós, sem preço, através da graça, recebemos a justificação. Através da graça que o Senhor Deus nos permitiu para nós nos tornarmos em seus filhos, nós agradecemos. E agora, nesse tempo restante, essa realmente graça que nós recebemos do Senhor, nós desejamos viver somente para retribuir. Realmente o objetivo do Senhor Deus ter nos criado é para nós estarmos agradando o Senhor Deus e permitindo a sua vontade. Então, e o Senhor Deus nos criou também para que nós pudéssemos ser os receptores do seu amor. E nós, por recebermos essa promessa de herdarmos toda essa sua glória, o Senhor Deus nos permitiu o seu evangelho até hoje para nós. E em todos os momentos, o Senhor Deus está nos realmente alimentando e nos cuidando através da sua palavra. E todos os dias está permitindo e está conduzindo para que nós possamos viver uma vida de paz. E nós agradecemos por isso. Então, meu Senhor Deus, que é Criador de todas as coisas, a igreja que é a sua noiva neste mundo. O Senhor Deus a estabeleceu e também faz com que nós pudéssemos ser preenchidos totalmente através da sua graça. Realmente há muito ao nosso lado, muitas pessoas ainda estão perdidas. E o Senhor Deus permitiu para nós essas pessoas. Então, seja conseguimos o tempo ou não, que nós possamos conseguir pregar o Evangelho para essas pessoas. E que o Senhor Deus venha para este mundo, e esse sangue que Ele derramou neste mundo não seja em vão. Então, todos os dias o Evangelho seja pregado e que possa ser compartilhado para todo mundo. Então, seja agora nacionalmente ou internacionalmente, realmente muitos filhos do Senhor Deus estão pregando o Evangelho e estão fazendo o trabalho, vontade glorioso do Senhor Deus. Então, mesmo que não importa onde eles estejam, mas que todos eles igualmente possam viver dando glórias diante do Senhor Deus e que eles possam fazer o trabalho gracioso diante do Senhor Deus. Então, mais esse tempo agora, todos os irmãos e irmãs que estão reunidos, então qual seja a situação que eles estejam, que cada pessoa, através da quantidade da graça que eles receberam, que o Senhor Deus permita a palavra que eles possam compreender, necessária à vida deles, e que assim essa palavra possa se tornar a luz e lâmpada para a nossa vida. E que assim, pela fé, possam obedecer esse evangelho e nós todos possamos ser iguais. E depois de uma semana, nós teremos uma grande conferência. Então, que muitos espíritos possam ser conduzidos diante do Senhor Deus e que através da grande fortuna do seu amor, eles possam estar dando glória diante do Senhor Deus e assim todos os santos que estão fazendo o Evangelho do Senhor Deus possam realmente receber o consolo através desse trabalho. Então, nesse tempo agora também, que o Espírito Santo possa estar junto conosco. E o Senhor Deus, que é completo e santo e eterno, sempre está nos mostrando a sua vontade, e assim que somente o Senhor Deus receba a glória. E o Senhor Deus que nos salvou do meio do pecado, e o Senhor que sempre está nos protegendo, sem nenhuma mudança está nos amando. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia, Isaías. Perdão, não é Isaías. Gênesis, capítulo 24.
Gênesis capítulo 24. Do versículo 55 do versículo 55 até o versículo 60, eu irei ler. Gênesis capítulo 24, versículo 55, versículo 25. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte ao meu senhor. E disseram: Chamemos a donzela e perguntemo-nos. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. E abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. Então, o novo ano começou, já passou 2 semanas, já passaram 14 dias do novo ano. Então, todos os trabalhos que os cristãos eles desejaram, eles sonharam, eu acredito que está continuamente sendo cumprido pelo Senhor Deus. Então, porque sem passar muito tempo, só passou somente 2 semanas. Então, muitos corações que decidiram, muitas vontades, aflições que tiveram realmente na conferência de inverno. Então, se isso não fosse suprimido, então isso não daria certo. Mas passaram somente 2 semanas até agora. Então, acredito que a evangelização está continuamente funcionando muito bem até agora. Realmente um bom trabalho. Se nós fizermos durante 3 semanas seguidas, dizem que isso se torna um costume, e dizem que o costume está na personalidade daquela pessoa. Por isso que em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8 fala: Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente a da que há de vir. Então, cada início do novo ano, então nós estamos desejando e sonhando diante do Senhor Deus. Acredito que, mais do que carnalmente, acredito que isso seria uma forma de pensarmos como é que eu vou servir o Senhor Deus, como é que as coisas vão se tornar honras diante do Senhor Deus, como é que será que eu posso ver uma vida boa diante do Senhor Deus. É essas coisas que nós estamos planejando. Então, se planejamos dessa maneira, isso se torna realmente um treinamento, realmente algo proveitoso para a nossa vida. Então, mas não sendo somente isso, mas tendo a promessa da vida presente e isso também do que há de vir. Então, mesmo que essas coisas, realmente o costume seja algo difícil, nós precisamos cada momento sujeitar a nossa vida diante do Senhor Deus, para que isso possa se tornar uma personalidade espiritual nossa. Então, dentre todas essas coisas, eu acredito que vocês realmente tenham muitos planos, como ler a Bíblia. Um cristão que recebeu a salvação, ele não vive somente do pão, realmente como comida, mas sim de toda a palavra. Então, realmente, a alimentação da carne, realmente ela existe, mas também existe a alimentação espiritual. Então, essa alimentação espiritual é somente a palavra escrita realmente pelo Senhor Deus. E essa palavra do Senhor Deus, ela está junto conosco, o cristão ele ler e ele realmente crer verdadeiramente que essa palavra é a palavra do Senhor Deus, então realmente é necessário pensar como tão preciosa. Então o Senhor Deus, diante de todo o seu nome, ele disse que deixou essa palavra. Então essa palavra, quer dizer que ela é muito importante.
Então, semana passada, na quarta-feira, nós assistimos a palavra de domingo, não é? Então, todos os dias nós falamos, o pastor ele disse, todos os dias precisam ler pelo menos a Bíblia 4 vezes, não é? Então, a Bíblia que tem 66 livros, se nós lemos 4 páginas por dia, então no ano nós podemos ler a Bíblia realmente toda uma vez. Vocês estão fazendo dessa maneira, não é? Então, eu acredito que isso não é algo tão difícil. Então, mas essa Bíblia, ela é muito difícil. É por isso que para o cristão que recebeu a salvação, o Espírito da verdade, e se ele abrir essas palavras, se ele abrir realmente essa palavra do Senhor Deus, até as coisas difíceis são resolvidas. Então, mas quando nós todos estamos lendo essa Bíblia, não são todas as pessoas do mundo que conseguem compreender e crer. Mas sim, essa palavra somente ela é querida pelas pessoas, pela quantidade de que elas possuem realmente na fé diante do Senhor Deus. Realmente, as pessoas, se elas conhecem muito conhecimento da Bíblia, elas podem se tornar arrogantes. Então, é por isso que o quanto eu obedeço a palavra diante do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele faz com que eu possa compreender as palavras. Eu penso dessa maneira. Então, dentro da nossa vida, nós estamos dentro da palavra do Senhor Deus, obedecendo. Isso também, o Senhor Deus só faz as coisas que nós devemos saber. Então, ele disse que nós vivemos na Bíblia realmente através do conhecimento que nós temos diante do Senhor Deus. Então, o conhecimento de conhecer o Senhor Deus, nós precisamos amar. Então, nós precisamos continuamente ler a palavra da Bíblia. E se nós não compreendemos, ao ler várias vezes, através desse coração de oração, acredito que o Senhor Deus irá permitir um coração de abertura para essa pessoa. Então, durante a leitura também, pelo menos uma vez por ano, eu acredito que isso será algo faltando, não é? Algo realmente pequeno. Então, mas se planejar ler umas 10 vezes ao ano, então quantas páginas você deverá ler no dia? Você tem que ler 40 páginas por dia. Então, como é que ler 40 páginas num dia? Vocês pensam, não é? Mas se eu fazendo dessa maneira, eu vi que dava. Então, são 4 páginas por dia, não é? Então, essa Bíblia que eu preciso ler 4 páginas por dia, eu vou e leio 4 realmente um dia. Depois eu leio novamente. Eu nem saio da área. Então, eu já li a segunda vez, não é? Durante 24 horas, o tempo que você tem, você continuamente lê repetidamente as 4 páginas. Ou se não, pega um capítulo e lê 4 vezes seguidas. Ou pega as 4 páginas, vai lendo 10 vezes, aquelas mesmas 4 páginas. Então você lê 3 vezes pela manhã, 3 vezes pela tarde, 3 vezes depois da janta. E isso já foi 9, não é? E você lê 4 vezes, mais uma vez, de noite. Então quer dizer que assim você consegue ler 40 páginas no dia. Então quanto que isso dá no total no ano? Quer dizer que você consegue ler a Bíblia 10 vezes. Isso não é algo impossível. Então dentro do nosso ditado também existe uma ditada. Ele disse que não existe nenhuma árvore de ditado coreano que, mesmo batendo 10 vezes, não é cortada. Então, realmente, se lemos a Bíblia 10 vezes, não tem como você conhecer todos os significados espirituais que tem na Bíblia, mas sim, dá para saber, existem temas assim na Bíblia. Então, mas qual tipo de significado tem nesse versículo, nessa palavra? Então, como é que nós fazemos? Lendo só uma vez, não temos uma curiosidade. Mas quando lemos mais de 10 vezes, nós começamos a pensar, o que isso significa? Qual é o significado disso? Então, assim nós ficamos curiosos. Então, quando ficamos curiosos, nós perguntamos para quem? Então, nós vamos para os evangelistas, para os pastores e perguntamos para eles ou ligamos para eles. E esse evangelista, esse pastor, que eles ouviram essa ligação, o que eles vão fazer? Eles vão ficar bem nervosos. Então as pessoas vão falar, eles não conseguem nem responder isso, não conseguem falar aquilo. Então os evangelistas, eles começam a falar, os nossos irmãos, eles estão lendo tanto a Bíblia demais que eles fazem muitas perguntas. Então ele fala, é muito difícil viver como evangelista por causa disso.
Então, se está difícil de viver como evangelista, o que ele precisa fazer? Se os santos estão lendo 10 vezes, então o que o evangelista precisa fazer? Ler mais do que eles. Então é por isso que realmente esse ano novo já se passaram 2 semanas. Mas tentem planejar realmente, tentar ler a Bíblia 10 vezes. Tentem fazer isso durante mais ou menos 20 dias. Então vai acostumar e vocês vão conseguir fazer. Então também, realmente, fizemos várias meditações da palavra pela semana. Eu vi alguns irmãos que conseguiam meditar, realmente memorizar a palavra por decorar das palavras, mas existem outros irmãos que somente mexiam a boca, tem outros irmãos que olham, mas a memorização dessas palavras, essa memorização, que é somente um versículo por semana, nós precisamos ter no coração desses dias, já que é um versículo, eu preciso, sem falta, decorar isso. Memorizar, porque eu gostaria que isso também pudesse se tornar realmente um planejamento diante do Senhor Deus, uma promessa. Porque se a palavra do Senhor Deus foi escrita dentro do meu coração, então para todos aqueles que desejam, o Senhor Deus ele sempre estará preparado para responder para todos eles. Como em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Então a nossa vida, através da nossa vida, seja pela boca, seja pelas nossas ações, nossa vivência, nós precisamos dizer o Senhor Jesus Cristo. Falar o Senhor Jesus Cristo. Então, a memorização da palavra de hoje significa isso. O servo de Abraão, Eliezer, então, ele colocou a mão embaixo das pernas de Abraão e ele prometeu. Ele diz, eu, nessa terra de Canaã, eu não desejo a esposa de meu filho, mas sim ir para receber uma das filhas de meus irmãos, isso em outro lugar, realmente busque a esposa dela. Então, se aquela moça, aquela donzela não deseja vir, o que eu preciso fazer? Do que Abraão disse? Abraão disse, se ela, caso não deseje vir, então essa promessa, esse juramento que estou fazendo eu com você, então ela não valerá nada. Então, esse trabalho de ele buscar a esposa do filho unigênito de Abraão. Então, o Eliezer, que é um servo bem velho de Abraão, quando ele estava sendo enviado para aquele caminho tão longo, então ele orou diante do Senhor Deus. E quando ele foi para uma poça e disse, podem me dar água? Então uma moça, ela veio, deu água para ele, também deu água para o camelo. Então isso com certeza seria a esposa para o dono, filho do dono da casa. Então o Senhor Deus, ele, de uma mansa, faz com que ele possa se encontrar. Então quando ele chega nessa família, então esse Eliezer, ele não falou sobre outras coisas, mas sim, ele falou sobre Abraão e Isaac. Ele falou somente sobre esses dois. Então, se olharmos aqui na Bíblia, então, a Bíblia do Antigo Testamento, ele é somente uma sombra, ele é só uma imagem. Então, em Gênesis capítulo 22, então, o filho de Isaac, que ele nasceu quando ele tinha 100 anos, então ele estava se levando como sacrifício diante do Senhor Deus. E ele colocou no altar de madeira e o amarrou e pegou a faca para matá-lo. E naquele instante, o anjo do Senhor Deus veio e parou com toda aquela ação. Então aquilo não era um show, mas sim Abraão, ele crê verdadeiramente na palavra do Senhor Deus, então já que o filho dele, o unigênito, é tão amado, mas mesmo assim ele queria matar e derramar o sangue dele para dar como sacrifício diante do Senhor Deus. Mas o Senhor Deus o parou. Então, porque Isaac é o mesmo que um morto diante do Senhor Deus. Então, o homem, Abraão, ele queria entregar o seu filho como sacrifício diante do Senhor Deus, mas ele não conseguiu dar. Então, mas o Senhor Deus viu como se já tivesse dado como sacrifício. Então, naquela forma, da mesma maneira em Jerusalém, então o Senhor Deus, que é criador de todas as coisas, enviou o seu filho Jesus Cristo para realmente nos salvar todo o pecado de toda a humanidade. E ele foi entregue para a cruz. Então, Abraão, ele ter dado o seu filho como sacrifício.
Então, como o Senhor Deus tem enviado o seu Filho Jesus Cristo para nós. Realmente, isso é a sombra disso. Então, é por isso que Abraão ele é a sombra do Senhor Deus e Isaac é a sombra do Senhor Jesus. E o Eliezer, o servo que foi buscar a Rebeca, ele é o Espírito Santo. E a esposa de Isaac, Rebeca, ela realmente durante milhares de anos planejada e detalhada a vontade do Senhor Deus, a igreja, que somos nós. Então nós somos a Rebeca. Então se olharmos desse ponto de vista, vamos ver a palavra de hoje e vamos ver o que tipo de ações nós devemos demonstrar. Como é que nós devemos viver? Então, gostaria que nós pudéssemos aprender. Então, no início, nós desejamos realmente muitas coisas. Nós planejamos, realmente dentro do nosso coração. Existem muitos planejamentos de ler, de memorizar a palavra, de como responder diante do Espírito Santo. O que nós devemos responder? A nossa resposta... Então, quando Eliezer, ele testemunhou diante da família de Rebeca sobre o Isaac e Abraão, isso foi acertado no coração dela. Então, ela percebeu, eu estou bem longe, mas se eu morar com o Isaac, realmente todas as coisas dele vão se tornar iguais a meu. Então, ela teve esse tipo de esperança. Então, já que essa esperança foi tão grande, essa Rebeca, então a sua mãe e seu irmão, eles disseram, pelo menos fica mais 10 dias, pelo menos. Então, quando aconteceu isso, a sombra do Espírito Santo, aquele servo, ele disse, eu irei embora. Então, a Rebeca, a adversária, vamos perguntar para ela. Então, trouxeram Rebeca. Quando trouxeram a Rebeca, vamos ver a palavra que nós lemos hoje. Vamos ver a palavra de hoje novamente. Gênesis capítulo 24. Versículo 57. E disseram, chamemos a donzela e perguntemos-lhe. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este homem? Ela respondeu, irei. Irei. Então, ao ouvir essa história, o pai, a mãe, o irmão, como é que eles ficaram? Eles devem ter ficado tristes. Então, mas Rebeca, ao ouvir sobre o futuro noivo dela, Isaac, ela realmente acertou no coração dela, então ela não importava seja pai ou mãe ou irmão, ela foi. Então esse coração deve ser o coração de cristão que nós devemos ter. Então, marcando aqui, Gênesis capítulo 24, vamos ver Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 37. Versículo 37 até o versículo 39. Vamos ler todos juntos. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achar-la. Então, por que será que devemos fazer assim? Nós estamos vivendo, nascendo neste mundo como pecadores sem esperança. As coisas que são visíveis aos nossos olhos, mesmo que sejam coisas boas, mesmo que nós depositemos bastante, quando morremos nós vamos largar tudo. São coisas visíveis. Coisas visíveis são temporárias, mas coisas eternas, elas realmente não visíveis são eternas. Então, as coisas que não é visível ao nosso olho, mas que são eternas, o Senhor Deus nos permitiu. Então, mas essa Rebeca, então ela nunca viu nenhuma vez. Então ela somente ouviu de Eliezer, servo de Abraão. E ela acreditou nisso. Então ela viu, ela realmente viu, desejava e esperava por aquele Isaac que ela nunca havia visto com os olhos.
Então, aquele Isaac, que realmente ele tem toda aquela herança gigante, todas aquelas coisas que irão receber, aquela bênção que irá receber de Abraão, eu também quero ser co-participante. Então, ela teve essa esperança. Então, o Senhor Jesus, ele realmente morreu na cruz e realmente sofreu todo aquele julgamento e o pecado que nós tínhamos. E assim, ele morreu para nossos pecados, realmente uma esperança santa e venerável que não é possível se perder. E essa foi a promessa que o Senhor ele fez conosco. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 21 até o versículo 23, vamos ler todos juntos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então está dizendo que vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, o que nós somos? Nós somos de Cristo. E as coisas de Cristo são nossas. Então, o Senhor Deus, Pai que nos salvou, todas as coisas dele são nossas. Então, nós, porque não fomos somente considerados filhos diante do Senhor Deus, mas também nós fomos escolhidos como herdeiros para todas as suas coisas. Então, Rebeca, ela soube disso. Então, é por isso que para os irmãos, o pai e mãe, o pai que estava fazendo um trabalho como pastor de ovelhas, e ela como filha, que estava vivendo em paz, como filha dentro de uma casa normal, ela largou todas aquelas coisas. E ela disse, eu irei seguir o servo de Abraão, e eu irei para o meu noivo, Isaac, que está me esperando. Ela disse, eu irei. Então nós também, diante do Senhor Deus, nós recebemos esse tipo de requisitos. Levante, vamos juntos. Então levante e vamos juntos. Então acredito que aqui, realmente, aquele irmão e aquela mãe da Rebeca, eles devem ter perguntado, mas aquele servo de Abraão que estava observando tudo aquilo, ele disse para a Rebeca, vamos comigo. Para onde? Para o homem Isaac, que irá se tornar seu noivo. Então agora nós todos somos noivas. As bodas do Cordeiro estão nos esperando. Então nós todos somos noivas do Senhor Jesus. Então nós encontramos com o Senhor Jesus e isso é a nossa esperança. Já que a nossa esperança é tão grande, não tem nada neste mundo que possa segurar este meu coração. Então coisas que parecem ser bonitas aos olhos. São coisas realmente desejáveis e de conhecimento. Coisas boas para se comer. Realmente todas as coisas que são boas carnalmente. O Senhor Jesus Cristo, que é o meu noivo e que me ama, se nós compararmos e pensarmos sobre o Senhor Jesus, essas coisas carnais são nada diante dele, só em vão. Então, o apóstolo Paulo, todo aquele conhecimento que ele tinha, todos os bens que ele tinha, toda a posição que ele tinha, ele disse que considerava como lixo. Por quê? Porque o conhecer de Cristo é a maravilha. Ele disse isso em Filipenses, capítulo 3. Então, mas o Senhor Jesus, ele disse para os discípulos, vamos juntos. Então ele disse, vamos juntos. Então, mas a Rebeca, ela seguiu a Eliseu e ela foi para Isaac para casar com ele. E assim, ela recebeu toda e participou de toda aquela herança que Abraão permitiu para Isaac, compartilharam entre Isaac e Rebeca. Nós sabemos muito bem sobre isso. Então, o Senhor Jesus,
Ele está dizendo para nós, vamos juntos. Então nós não encontramos com o Senhor Jesus realmente, pessoalmente nessa terra, mas o Espírito Santo ele veio a este mundo e entrou no coração de cada pessoa, e esse Espírito de Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, até o tempo de nós encontrarmos com o Senhor, enquanto estivermos neste mundo, ele sempre está caminhando junto conosco. Então vamos procurar Cântico. Cânticos. Cânticos, capítulo 2. Cânticos, capítulo 2, versículo 8, vamos ver. Eu irei ler. Esta é a voz do meu amado, Eloai, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Então, aqui os cânticos, é o Cântico dos Cânticos. Ele é um livro que é como se fosse um livro de diamante que está preso no meio da Bíblia. E aqui, o Cânticos, ele tem um homem e uma mulher, que eles são realmente os principais, os protagonistas, que são Salomão e Sulamita. Ambos têm o mesmo significado, paz. Salomão, paz. Sulamita, paz. Então, Salomão é para masculino e Sulamita para feminino o nome. Então, mas esse Salomão, ele também é uma forma do Senhor Jesus Cristo. E Sulamita também é a forma da igreja. Então, Sulamita, realmente, a igreja é a esposa de Cristo. Então, a igreja é a esposa do Senhor Jesus. E o Senhor é o noivo da igreja. Então, o Salomão e Sulamita, realmente, onde eles trocam as palavras de amor, é os cânticos. Então, no versículo 8 fala, esta é a voz do meu amado, Eloai, já que vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Aquele Sulamita está falando sobre Salomão. Então, se nós falarmos isso no dia de hoje, nós estamos falando assim, essa é a voz do Senhor Jesus, que me ama. Esse Senhor Jesus, ele já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Então, mas esse Senhor Jesus, ele é como um filho de um veado, ou também como um gamo. Realmente, mesmo que seja pedras ou coisas complicadas, obstáculos, o veado ou o gamo, eles são animais bem rápidos, que conseguem passar pulando. Então, o Senhor Jesus, ele veio a este mundo para nos salvar. Então, foi prometido pelo Senhor Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 15, como descendência de mulher, não é? Então, mas o diabo, o maligno, de qualquer forma, ele queria atrapalhar para que o Senhor Jesus não pudesse vir para este mundo. Então, através da semente de Abraão, Isaac, Jacó, realmente assim descendo por essa descendência, fez com que esse Senhor Jesus não pudesse vir para este mundo. Fez com que não pudesse nascer da mulher. Então ele queria acabar com essa descendência. Então durante 400 anos que o povo de Israel estava vivendo dentro do Egito, vivendo como escravos. Todos os meninos realmente hebreus, eles foram jogados no meio da água dos rios para serem mortos. E isso é o que o diabo usou o faraó naquele tempo do Egito para acabar com o plano do Senhor Deus. Mas mesmo assim o Senhor Jesus veio. Então, amar ele, descendência dos amalequitas. Ele, no tempo de Pérsia, ele queria destruir todo o povo de Israel. O Senhor Deus utilizou Esther como rainha para poder proteger o povo de Israel. E no tempo do rei Herodes, no Belém, todas as crianças com 2 anos para baixo, eles eram mortos. Então, mas o Senhor Deus já soube e fez com que Jesus Cristo e seus pais carnais eles pudessem ir para o Egito. Então, quando o rei Herodes ele morreu, então eles voltaram para a terra de Israel. Então, por fim, até Jesus Cristo veio a este mundo. Então, o planejamento do Senhor Deus, mesmo que o diabo tente atrapalhar, o plano do Senhor Deus ele vai ser cumprido.
Realmente durante 4, 3 mil anos de história que o Senhor Deus Ele criou parece longo para nós, mas para o Senhor Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia para o Senhor Deus. Então, o trabalho da libertação de toda a humanidade, esse planejamento do Senhor Deus, sem nenhuma forma de atrapalhação, o Senhor Deus fez com que pudesse ser prosseguida. E assim o Senhor Jesus, ele pulou todas aquelas dificuldades, todas aquelas colinas, todos aqueles obstáculos e veio a este mundo. A igreja precisa saber disso. A Sulamita, o seu marido, esse rei Salomão, ela diz isso sobre ele, dizendo que ele veio pulando como se fosse o Senhor Jesus. Essa palavra explica o Senhor Jesus. Ele está falando que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outreiros. Então, assim o Senhor Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou. E esse Senhor Jesus que ressuscitou, agora, com esse Espírito do Senhor Jesus, após a ressurreição dele, ele enviou o Espírito Santo para este mundo. E assim fez com que, para que todos aqueles que compreendessem a verdade, todos eles pudessem estar realmente renascidos novamente no Espírito de Cristo. Eles, quando realmente chegasse a volta do Senhor Jesus, eles pudessem estar sendo conduzidos e sendo levados pelo Senhor Jesus. E assim poder fazer o trabalho do Senhor Jesus, poder fazer a vontade do Senhor Deus. Então o Senhor Jesus está dentro da igreja como a cabeça, e para cada pessoa dentro da igreja individualmente, ele está mostrando esse Espírito vivo, o Senhor Jesus chegou e agora se tornou o dono de nossos corações. Então esse Senhor, ele é aquele que pulou aqueles montes, pulando sobre os outeiros e chegou até o nosso coração. Então, mas aí, esse Senhor Jesus que ressuscitou, esse Senhor Jesus que veio com o Espírito Santo, agora ele, para todos aqueles que creem que receberam a salvação, ele irá se fartar. Então, para todos aqueles que realmente não haviam recebido salvação antes, o Senhor, para nós que somos tão fracos, tão faltando muitas coisas imperfeitas, o Senhor Deus, ele deseja fazer o seu trabalho em nós. Então esse Senhor, ele veio. Então agora ele está atrás dos nossos muros e olhando pelas janelas, realmente espreitando pelas grades, no versículo 9. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do veado. Esse que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas. Então, o que é essa nossa? Nossa quer dizer que nós, igreja, esposas de Cristo, noiva de Cristo, nós individualmente, cada um, nós que estamos neste mundo, essa igreja e o Senhor Jesus são realmente uma relação de cabeça e corpo, é uma relação de marido e esposa, realmente eternamente únicos, não podem ser separados. Então, mas alguns cristãos, eles após receberem a salvação, o pensamento individual, ele se esconde atrás deste muro. Ele se esconde atrás desse muro. Então, a única coisa que eles pensam é somente o Senhor Jesus, esse Senhor que me salvou, esse Cristo realmente que me salvou, mas não conseguem ver grandemente. Ele só fala, esse Senhor Jesus está fazendo para os meus benefícios, para as minhas coisas. Realmente está pensando o Senhor Jesus que vive por mim, mas não eu que vivo pelo Senhor Jesus. Então, aquele que pula aqueles montes altos como o gamo ou o veado, realmente é preciso sair para fora. Mas agora está dentro, somente olhando pelas janelas, está somente protegendo agora a fé. Aquele que realmente acha que está protegendo, que realmente recebeu a salvação verdadeiramente, mas não trabalha, não realmente inicia nenhum trabalho. Realmente outra pessoa receber a salvação pela minha vida, realmente conseguir ter frutos por mim. Então, realmente, aquela pessoa que se sacrifica fortemente para estabelecer a igreja, mas não, somente ter a minha própria fé. Então, isso é a fé da Sulamita que aparece em Cânticos. Então, quer dizer que agora eu individualmente sou o prioritário, mais importante do que o Senhor Jesus. Então, mas vamos ver isso depois, vamos ver o versículo 10. O meu amado fala e me diz, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Então, levanta-te, meu amor. Então, esse Senhor Jesus, ele está dizendo para mim, o Senhor Jesus está falando para mim, meu amor, formosa minha, e vem. Então, aqui o Senhor Jesus, ele deseja trabalhar por nós, através de nós. Então, mas ele deseja também juntos.
Então, se olharmos aqui no versículo 9, antes ficávamos espreitando pelas grades. Então, aqui a sulamita, ela está ou sentada ou deitada. Mas o Senhor Jesus, ele está olhando pela janela. Então, ele está olhando pelas janelas, quer dizer que ele está se preparando para fazer algo. Então, é isso. Então, o Senhor Jesus, ele deseja trabalhar através de nós. Então, mas realmente a mulher que recebeu a salvação, um cristão, ele fala, aqui é seguro, somente precisamos trabalhar só até aqui. Então, mas o Senhor Jesus, por nós, ele deseja fazer muito mais, por mais ainda, por algo mais amplo por este mundo. Ele deseja correr e pular. Então, mas essa mulher sulamita, ela somente pensa em si mesma. Então é por isso que está falando, levanta-te e vem. Levanta-te e vem. Então hoje para essa Rebeca, o Eliezer, ele foi para aquela casa. E ele realmente introduziu sobre Abraão e Isaac. Somente falou sobre esses dois. O trabalho do Espírito Santo é testificar, é evidenciar o Senhor Jesus. Então, uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo, onde o Senhor Jesus está no meu dono, o Espírito Santo cheio na minha vida, eu somente vivo manifestando o Senhor Jesus. Então, isso é uma vivência de estar cheio do Espírito Santo. Isso nós podemos ver, vendo como exemplo Eliezer. Então, vamos juntos. Então, a Rebeca disse, irei. E ela partiu na hora. Então o Senhor Jesus, ele veio para nós também. Esse Senhor Jesus que está dentro de mim, já que eu não estou me movendo, o Senhor Jesus também não consegue fazer. É por isso que o Senhor Jesus até agora ele está dizendo para nós, levanta-te e vem. Então ele deseja ir juntos. Então vamos ver depois. No versículo 11, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, apareceram as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Então, o que significa essa palavra? Que realmente passou o inverno. Então o Senhor Jesus ele não morreu somente na cruz, ele já ficou 3 dias no túmulo e ressuscitou. Esse Senhor Jesus já ressuscitou. Então esse Senhor Jesus que venceu o poder, o domínio do pecado e da morte. Ele que ressuscitou agora deseja viver por nós. Trabalhar por nós. Então já passou o inverno, a chuva cessou, apareceram as flores na terra e o tempo de cantar chega. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. Então o vento frio, o inverno frio passou e agora se tornou realmente na primavera cheio de flores. E no versículo 13 está escrito, a figueira já deu seus figos verdes e as vides em flor exalam o seu aroma. Então realmente no inverno eles podem ter realmente estragado, caído as folhas, mas agora quando chega a primavera, a figueira ele pode ter planta, ele pode ter as folhas, crescer os galhos, e quando chega o verão, ele pode dar os figos. E os vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Então as vinhas, os frutos, depois elas têm as flores. Então na vinha ter chegado a flor, quer dizer que ele já está explicando, supostamente que já teve os frutos. Então uma pessoa que ela tem frutos como a vinha, quer dizer que é uma pessoa que experimentou a morte do Senhor Jesus Cristo. E quando vive a vida de ressurreição, esse fruto, essa flor, realmente pode ter tido em seus corações. Então quando nós recebemos a salvação, que tipo de frutos deve ter no nosso coração? Aqueles que realmente experimentaram a morte do Senhor Jesus Cristo. Toda a graça realmente dos pecados, eles foram lavados dentro do nosso coração através da graça do Senhor Jesus. E agora é esse Senhor Jesus que está vivo. Ele está trabalhando por mim. Esse Senhor, agora por mim, ele levanta junto comigo e está falando, venha. Então, como na figueira realmente ela vai ter os frutos no verão, realmente como na vinha ela ter frutos, realmente no figueiro também, é o que o Senhor Deus ele deseja de nós. Então, em Lucas capítulo 13, aparece uma vinha e cada momento que o dono ele vem, ele viu que não tem frutos. Não tem frutos de novamente.
Então ele diz, corta. Então vamos procurar Lucas, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Do versículo 6, eu irei ler. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Então passaram 3 anos e esse figueiro não teve frutos. Então quer dizer que é algo que não é inútil. Então realmente ele não é uma construção, ele não é nada. Ele é somente uma planta. Realmente o dono ele plantou esse figueiro para ter realmente figos. Esse figueira realmente significa o povo de Israel realmente todo naquela vinha. Então ele representa nós, realmente os salvos. Então o Senhor Deus ele nos salvou para que nós tivéssemos frutos. Então vamos procurar João, capítulo 15. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então vamos ver versículo 8. Versículo 8. Vamos ler todos juntos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, o Senhor Deus, realmente, Ele criou o homem conforme a sua imagem, realmente de toda aquela criação. Por quê? Qual o motivo? Para a glória do Senhor Deus. Então, a nossa vida, o objetivo principal é darmos glória a gente do Senhor Deus. É nós vivemos uma vida de agradar o Senhor Deus. E quando nós vivemos essa vida, nós estamos fazendo toda a bondade, toda a obra realmente de glória a gente do Senhor Deus. Então, como está escrito aqui a palavra aqui, então quando nós tivermos os frutos, realmente nós somos as varas, porque o Senhor é a videira. Então, mas se nós não conseguimos ter esses frutos, realmente diante do Pai, nós não vamos conseguir receber a glória do Senhor Deus. Então, o que será que são esses frutos? Os frutos deles realmente são as frutas que irão ter. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, uma vivência completa do Espírito Santo, quando a temperança do Senhor Jesus é formada dentro de mim, todos aqueles frutos diante do Senhor Deus, de frutos do Senhor Jesus, eles são formados. Romanos capítulo 16, versículo 5, fala, saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Caia em Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15, fala que sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Caia. Então, os irmãos que receberam a salvação em alguma região, eles receberam a salvação, e eles que pregam, eles são os frutos para o ministério do Senhor Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19 e 20, apóstolo Paulo ele diz para os irmãos de Tessalonicenses que eles são a nossa esperança, o gozo ou a coroa de glória. Realmente eles são os frutos. Então, o Senhor Deus, o motivo de Ele ter me salvo é para eu receber a glória. É para o Senhor Deus receber a glória através de nós. Então, o que se torna a glória diante do Senhor Deus precisa dar frutos. Mas então, em Lucas capítulo 13, aquela figueira que estava no meio da vinha, passaram-se 3 anos, mas ela não tem frutos. Então o dono disse para aquele que estava cuidando das plantas, disse, corta. Aquela figueira que não dá frutos, corta. Então o que ele disse? Ele disse, me dê 1 ano. Eu vou cuidar bem. Eu irei cuidar muito bem dele. Eu vou dar água. Eu vou dar adubo, eu vou cuidar.
É por isso que ele farei ter frutos. Mas mesmo assim, se não tiver frutos, então pode cortá-la. Então esses trabalhos, nós, depois que recebemos a salvação até agora, continuamente a paciência, o amor da espera do Senhor Deus, ele sempre está vindo para nós. Então 2017 já se passou. Então até 2017, quantos tipos de frutos realmente eu tive diante do Senhor Deus? Quantos de glória eu dei ao Senhor Deus? Um cristão verdadeiro, quanto que será que eu fiz o trabalho verdadeiro? Então, em 2017, se ele acabar agora, se o Senhor Jesus Cristo tivesse chegado, realmente, como eu estaria diante do Senhor Jesus? Será que eu iria receber o castigo? Ou eu seria elogiado como um bom servo, servo fiel? Então, somente me permita mais um ano. Farei ter frutos. Então, eu acredito que o Senhor, quando o Senhor Deus Ele está na destra do Senhor Deus, sempre está, cada pessoa individualmente, o Senhor Jesus ora por eles, dizendo ao Pai, dizendo, Senhor, por favor, permita mais um ano para eles. Farei eles terem frutos. Então nós, como é que nós devemos viver 2018? Nós precisamos ter frutos, mas como é que temos frutos? Então, eu defender a minha vida de fé, eu vir para a igreja no domingo, ir e voltar. Eu viver uma vida bem no limite para não receber nenhum tipo de julgamento de outras pessoas e querer viver somente aquela vida bem limítrofe de um cristão. Então, nós, diante do Senhor Deus, estamos vivendo errados. Então, o Senhor até agora está dizendo para nós, levanta e vamos comigo. Mas Ele não levanta. Por quê? Então, nós precisamos colocar nossos olhos para fora da janela. Mas nós estamos olhando para dentro. Então, nós precisamos olhar para o Senhor Jesus que permitiu toda a graça. E esquecer de todas as coisas passadas. E agora as coisas que estão na frente. Aqueles prêmios. Realmente eu preciso seguir o Senhor Jesus como capitão e ir para frente. A nossa vida não deve ser assim? Então levanta. Levanta e vamos. Vamos juntos. O que significa isso? Então, levanta e vamos comigo, quer dizer que vamos trabalhar. Então nós temos recebido a salvação, mesmo que não tenhamos feito nada, nós somente pela fé recebemos a salvação. Mas após receber a salvação, para as coisas boas, o Senhor Deus, Ele nos salvou, não é isso? Vamos para Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Vamos ler todos juntos. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nela. Então, um cristão que não faz, em Tiago, ele fala que é como um corpo, um espírito que está num corpo morto e não tem obras. Então, já que não tem obras, não tem frutos, não é? Então, o Senhor Jesus, Ele ter realmente nos libertado, nos salvo. Vamos procurar Tito. Tito, capítulo 2, versículo 14. Então, o Senhor, Ele ter nos salvo, o motivo. Então, não foi somente estar sentado e conversando com o Senhor Jesus, ficar sentado protegendo essa fé, não é somente isso. Vamos ver o versículo 14 todos juntos. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar a si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, realmente um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, o Senhor, Ele não salvou para nós estarmos sentados ou deitados. Então, o Senhor, agora mesmo também, Ele está dizendo para vós que estão deitados entre os mortos, levantai.
Então levanta e vamos juntos. Então levante e vamos juntos. Então vamos procurar novamente. Cânticos. Cânticos. E esse Cânticos, capítulo 2, essa mulher sulamita. Então, um cristão que recebeu a salvação de certa forma, então não é de forma do Senhor Jesus, mas somente ele olha o padrão dela, a forma dela. Então nós lemos até versículo 13, não é? Então a figueira já deu os seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te. Então, será que por causa desse trabalho você deve ficar sentado? Não, levanta e vem. Então levanta e vamos ver essa vida de trabalhador diante do Senhor. Então esse Senhor Jesus que morreu na cruz por mim e morreu pelos meus pecados, será que ele só fica na cruz? Então agora ele está realmente castigando. Então versículo 14. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Então pomba minha, que andas pelas fendas das penhas. Então esse Cânticos capítulo 1, ele fala para essa mulher, no capítulo 1 de Cânticos, ela fala sobre essa mulher sulamita, como é a beleza dela, esses olhos, ela como que ela é como essa pomba. Então ele fala, pomba minha aqui. Então por que será que ele está falando assim? Pomba é um pássaro que não consegue ver duas coisas. Pomba é o que somente consegue olhar uma coisa, consegue focar em uma coisa. É por isso que é um olho muito humilde, que só olha só uma coisa, bem mansa. Dizem que quando os pombos eles criam um casal e eles vivem, eles dizem que quando um dos dois eles morrem, eles nunca mais se acasalam novamente. Então quer dizer que eles somente um único visão, uma única esposa, um único marido. Então, agora o Salomão, o rei, ele está falando sobre essa mulher sulamita, falando, pomba minha. Então, essa mulher pomba, essa noiva, por onde que ele deseja ver? Realmente, ele deseja ver nas fendas das penhas, no culto das ladeiras. Então, quando Moisés ele quebrou a pedra no meio do deserto, vazou a água para o deserto. Então, como é que é isso? Em 1 Coríntios capítulo 10, fala que essa rocha é o Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Se olharmos em Números capítulo 20, ele bateu na rocha novamente. Ele disse para a água sair, mas diante do Senhor Deus, isso foi um grande erro. Então a rocha do Senhor Jesus, dele deve morrer somente uma vez na cruz, mas ele bateu duas vezes. Ele quis mostrar a sua glória. Então Moisés ele não pôde entrar na terra de Canaã e morreu no monte de Nebo. Então ele, por ter levado a glória diante do Senhor Deus. Então, mas essa pomba que ele deseja ver nas penhas, realmente o que é isso? Quer dizer que é a cruz do Senhor Jesus. Então ele está falando, levanta e vamos, e vem. Então, ele querer fazer o trabalho junto com o Senhor Jesus, realmente não é algo fácil. Lá, com certeza, existe realmente o sofrimento, existe o sacrifício, existe a cruz. Em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus, ele diz, para aquele que me seguir, leve a sua cruz e venha atrás, porque assim, dessa maneira pode se tornar meu discípulo. Então, aquele que carrega a sua cruz. Então, isso é sacrifício. Então, esse sacrifício, nesse lugar, então, olhar para outra pessoa, olhar para fora, não olhar para mim. Então, você vai ter interesse e amor. Mas esse amor e interesse, se não tiver sacrifício, é somente pela boca. Então, por esse sacrifício, então aquele espírito que está morrendo, ele se tornar vivo, ele ter frutos. Então, nós falamos agora pelos frutos. Os frutos, quer dizer que os frutos somente interiores ou exteriores. Então, se eu der frutos para outras pessoas receberem a salvação, as pessoas que estavam domínios da morte passarem para o reino do amor, realmente da vida, então isso se torna esses frutos que são manifestados em nosso corpo. Então, com certeza, nós precisamos estar nas fendas das penhas. Então, nas fendas das penhas. Então, o nosso Senhor, ele deseja nós mostrarmos a nossa face lá. Então, nós estamos realmente nos sacrificando pelos outros. Nós estamos unidos para fazer o trabalho. E o Senhor deseja que eu esteja lá. Então, isso são nas fendas das penhas. É a cruz.
Então, nesse lugar, essa mulher sulamita, o Senhor, o rei Salomão, ele deseja vê-la neste lugar. Depois, no versículo 15, apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, eu disse que realmente na vinha está cheio de flores. Então, antes de abrirem as flores, os frutos elas já são dados nas vinhas e elas só precisam crescer. Então, já ter florescido quer dizer que já foi antecipadamente já tido os frutos. Então, mas você ter esses frutos já nascidos, brotados naquele lugar. Então, mas existem realmente seres que estão atrapalhando essa vinha. Então, não são um leão ou um urso, mas sim uma raposa bem pequena. Então, ele faz com que nós não consigamos ter frutos diante do Senhor Deus. Ele não deseja que nós levantemos e vamos com o Senhor Deus. Não deixa nós fazermos a ação diante do Senhor Deus. Quer dizer que existe um obstáculo que nos impede. O que é isso? Então, você ficar bravo com coisas fáceis. Preguiça. Você fazer vagamente a oração e a leitura da Bíblia. Você pensar você como muito importante. Orgulho. Existem muitas coisas. Então, até dentro do meu coração ainda, as coisas do antigo homem, velho homem, que estão dentro de mim, em algum instante elas transparecem. Então, por causa disso... Então, durante um tempo que você está naquele rebanho querendo ter as frutos... para. E também você ser duro. Existem muitas coisas. Então, todas essas coisas são essas raposinhas. Então, vamos ler Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Então, ele fala como essa coisa pequena, ela estraga a vida de fé de um cristão. Então, as raposas grandes, elas comem as uvas, mas as raposas pequenas, elas comem realmente a raiz, elas roem a raiz da vinha. Essas coisas pequenas, elas realmente estragam a nossa vida de fé. Vamos procurar Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1, vamos ver. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizaram o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Então, dentro da minha vivência, então, dentro da minha característica passada, dentro da característica de Adão, então eu não conseguir trocar, eu estar vivendo dentro dessa minha vivência, aqueles costumes, pecados pequenos que estão vivos no costume. Então, como aquelas coisas pequenas, como as raposinhas na vinha, nós precisamos pegá-las. Então, nós que temos frutos, através do trabalho do Senhor, nós precisamos ser aqueles cristãos que temos frutos. Então, ele disse dessa maneira. Então, mas essa mulher sulamita, ela agora, dentro dessa vida de fé, ela somente consegue confessar desse tanto. Vamos procurar Cantos, capítulo 2, versículo 16. Versículo 16. Então, versículo 16. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Então, aqui nesse versículo 16, essa mulher sulamita, ela está dizendo, então nós cristãos que estamos dentro da igreja, esse é o coração que nós estamos apresentando, esse é o comportamento. Quer dizer que isso é um comportamento de uma pessoa que tem uma carne muito forte, que não cresceu espiritualmente. Ela fala, o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os meus. Ele está falando que o meu amado é meu. O Senhor Jesus que me salvou é meu. Então, realmente, isso é um consolo. Então, mas está falando que o Senhor é meu. O que significa isso? Então, eu não sou dele. O Senhor é meu. Então, eu vou utilizar o Senhor para o meu benefício. Então, mesmo que eu esteja difícil, aquilo, ele fala, Senhor, me ajude, por favor, faça aquilo. Senhor Deus, por que eu não consigo? Se não der certo, eu começo a murmurar e começo a reclamar. Então, isso é esse estado. Mas depois ela mansamente muda. E ela fala, e eu sou dele. Primeiro, mas ela fala que é meu. E depois que ela fala, eu sou dele. Eu sou dele. Então, primeiro tem que ser eu. Então, maior do que a glória do Senhor Deus, o meu benefício é maior. Pessoas assim não conseguem ir junto com o Senhor. Ela levanta e vem. Vamos levantar e trabalhar e sacrificar e esforçar, mas não consegue.
Então, por fim, no final, ela não consegue ir junto e fala, Senhor, vá. No versículo 17 fala, meu amado. Então, essa mulher sulamita está falando para o rei Salomão. Então, está dizendo para o meu marido, fala, o meu amado. Até que refresque o dia, fujam as sombras, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo e ao filho dos veados sobre os montes de Beté. Então essas dificuldades, essas coisas cansativas, quando elas acabarem, quando o meu problema acabar, então eu irei junto com o Senhor pregar o evangelho, eu irei estar me sacrificando, eu vou me esforçar. Mas agora eu não posso. Então é tudo por si, não é? E agora? E depois ela fala, depois retorne. Senhor, retorne depois. Então naquele dia eu irei fazer. Então esses montes de Beté são os montes de divisão. É uma divisão onde o cristão e o Cristo eles se dividiram. Quer dizer que não conseguem estar unificados. É uma divisão. Então é por isso, acaba dizendo, semelhante ao gamo, ao filho dos veados sobre os montes de Beté. O que significa isso? Então, mas não é porque é assim que o Senhor ele vai partir de mim. Então o Senhor comigo, ele não consegue trabalhar comigo. Então esse Senhor, mesmo estando dentro de mim, e mesmo eu entristecendo o Espírito Santo, eu estou somente dando fardo a Ele. Então o Senhor, Ele está dentro de mim, mas é como se Ele não estivesse. Então nesse coração tão inseguro, realmente, é por isso que em Cântico capítulo 3, versículo 1, fala, de noite em minha cama, busquei aquele a quem ama, e a minha alma, busquei-o e eu não achei. Então aquele Senhor está dentro do coração dele, mas é como se não estivesse. Então esse é o dilema da vida de fé. Então, mas depois, quando continuamos lendo cânticos, essa mulher sulamita, ela muda o seu coração. Como é que muda o coração dela? Então vamos procurar capítulo 6, versículo 10. Perdão, é capítulo 6, versículo 3. Cânticos, capítulo 6, versículo 3. Vamos ler todos juntos. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Então, nesse tempo, depois de passar bastante tempo, mostra a vida de fé de um cristão, cada momento vai amadurecendo. Então, o que aconteceu? Mudou a ordem. Eu sou do meu amado. Então, eu sou do Senhor. Isso é primeiro. E depois, e o meu amado é meu. A ordem mudou totalmente, não é? O Senhor é primeiro. Então, isso também, não é a forma de um cristão totalmente completo ainda. Então, uma vida cheia do Espírito Santo, ele somente consegue mostrar pelas obras, não somente pela minha boca, deve evidenciar ao Senhor Jesus. Isso é Eliezer. Então, o servo de Abraão é Eliezer. Ele não falou nada de si. Ele não manifestou a si. Ele falou somente a Abraão. Ele falou somente a Isaac. Então, em Betuel, a Rebeca ela disse, eu irei. Então, a nossa vida também precisa ser assim. Então, através de mim, somente o Senhor Jesus deve ser exaltado. Pela minha vida, todas as coisas é pelo Senhor, é do Senhor. Eu sou do Senhor. Então, quando chegamos até essa etapa, a nossa vida de fé ela precisa crescer até aqui. Então, esse estado aparece em Cântico, capítulo 7, versículo 10. Vamos ler todos juntos. Eu sou do meu amado, e ele me tem afeição. Então, como deve ser tão bonito? Oh, minha amada. Realmente, ele disse, oh, minha amada. Então, seja dos pés até a cabeça, ela somente fala as coisas bonitas. Salmo 7, versículo 1, ele fala, quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. Os contornos de tuas coxas são como joias, trabalhadas por mão de artista. E o teu umbigo também, os dois seios também, o teu pescoço. Então, tudo. Agora o rei Salomão, ele somente se apaixonou por essa forma dela. Então, não é somente pela forma dela. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer, como é que a Sulamita, ela se tornou para, de repente, o Senhor ele olhar para mim e me dar tantos elogios assim? Desejar tanto.
nós precisamos fazer, o Senhor desejará tanto a nós. Como é que nós devemos fazer? Capítulo 7, versículo 10 está escrito: eu sou do meu amado, e ele tem a afeição. Então, o meu tempo, os meus bens materiais, minha vida, todo o restante da minha vida é do Senhor. Então, já que é do Senhor, então é pelo Senhor, é pela glória do Senhor, para alegrar o Senhor. E eu vou viver assim. Então, eu não existo. Então, eu já morri na cruz. Então, agora não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, eu viver no meio da carne não é para mim, não é por causa de mim, mas sim pelo Senhor que morreu na cruz. Realmente por dentro dessa fé que eu vivo. Então, agora eu não existo mais. O Senhor vive em mim. Somente pela glória do Senhor eu vou viver o restante da minha vida. Então, é viver assim. Então, isso é nesse capítulo 7, versículo 10. Então, eu sou do meu amado. Então, não existe mais meu. É tudo somente do Senhor. Então, por isso, Ele tem afeição por mim. É por isso que Ele tem afeição por mim. Quando eu me torno todas as coisas do Senhor, o Senhor, Ele tem afeição por mim. O Senhor, Ele permite todas as suas coisas. Então, isso é realmente o principal da palavra de hoje. Realmente a Rebeca. Por que ela decidiu daquela maneira? Realmente um homem que ela nunca viu, Isaac. Somente ouvindo as palavras de Eliezer, servo de Abraão, o coração dela foi mudado e ela foi decidida e ela foi. Ela que estava realmente vivendo como pastor de ovelhas, junto com o pai, realmente vivendo de um lugar de paz, mas ao ouvir a esperança, ela conseguiu ver que batia nos céus e ela queria ir. Perguntou, você quer ir? E ela falou, vou. E foi para Isaac. E ela casou com ele. Então nós vivemos neste mundo. Quer dizer que nós somos noivas. Então nós somos aqueles que estamos esperando as bodas do Cordeiro. Então nós temos essa esperança. Então essa esperança, ela é tão grande que o Senhor que veio dentro de mim, o Espírito Santo que veio para dentro de mim, todos os dias eu estou caminhando junto com esse Senhor e eu preciso viver assim. Então agora, levanta-te e vem. Levanta-te e vem. Então o Senhor, Ele está continuamente, o próprio Senhor Jesus está falando essas palavras. Vamos procurar na Bíblia. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Então, versículo 46. Mateus capítulo 26, versículo 46. Vamos ler todos juntos. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Então, levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Então, o Senhor Jesus, após orar 3 vezes, Ele orou para que eles não pudessem ter a tentação. Então, mas após orar 3 vezes, Ele disse, levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. O que significa essa palavra? Então, o Judas Iscariotes, ele vendeu o Senhor Jesus Cristo por 30 pratas. E vieram capturar o Senhor Jesus. E agora o Senhor Jesus, para ser capturado, e agora ele vai ser julgado e morto na cruz. Ele está dizendo, vamos todos juntos. Mas o que eles falaram? Então, Pedro, ele disse, mesmo que todos abandonem o Senhor, eu não irei. Então, versículo 33... É o mesmo capítulo, versículo 33. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Então, versículo 35, disse-lhe Pedro, ainda que eu seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, mas o Senhor disse, levantai-vos, partamos. E o que eles fizeram? O que esses discípulos fizeram? Todos eles fugiram deixando o Senhor Jesus.
Então todos eles disseram, não vamos abandonar o Senhor, eu irei junto com o Senhor até a morte. Vamos ver João capítulo 11. Então o Tomé, ele que desconfia. Então antes do Senhor Jesus Cristo morrer na cruz, então o que ele disse? Então o Senhor Jesus ele disse no versículo 7, João capítulo 11, versículo 7, depois disto, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Então o Senhor Jesus disse, vamos novamente, mas eles dão desculpas assim? Então, mas esse Tomé, ele diz depois, no versículo 16, vamos ver todos juntos. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Então, Tomé, ele conseguiu ir lá morrer junto ou não? Ele não conseguiu. Então, ele falou somente palavras vagas, ele só falou. Então, como é que o Senhor Jesus, quando ele estava morrendo na cruz, ele vai morrer junto? É somente palavras. É somente vago. Então, mas qualquer pessoa realmente não iria conseguir ir junto com o Senhor Jesus Cristo para ser crucificado. Todos fugiram. Então, mas assim, quando é possível? Então, através do Senhor Jesus Cristo, quando nós conseguimos a vida eterna e nós temos uma esperança forte, então nós conseguimos ir juntos com Cristo. Nós podemos levantar e ir. Então agora, nós estamos indo com o Senhor, falando de outra maneira, quer dizer que é acompanhar. Então se olharmos no Antigo Testamento, existem homens que acompanhavam o Senhor. Então havia um homem chamado Enoque, durante 300 anos ele caminhava com o Senhor, e ele recebeu a evidência de que alegra o Senhor. Então, mas ele, aquele julgamento tão medonho através da água, aquela perdição, antes de acontecer, ele foi levado, arrebatado diante do Senhor Deus. Então ele subiu diretamente para o Senhor Deus sem receber o julgamento. Então antes de começar os 7 anos e meio de realmente tribulação, o Senhor irá levar todos os cristãos que estão salvos neste mundo, como Enoque, como se fosse Enoque, irá arrebatá-los. Então, mas que tipo de pessoa? Então, pessoas como Enoque que vão ser levadas para o céu. O que elas precisam fazer? Elas precisam levantar e ir com o Senhor. Elas precisam acompanhar com o Senhor Deus, acompanhar com o Senhor Jesus. Então, existe mais uma pessoa também. É Noé. Noé também, ele acompanhava com o Senhor Deus. Ele, realmente, antes de acontecer o julgamento, ele entrou na arca e ficou em segurança. O Senhor Deus o protegeu. Então, para você acompanhar com o Senhor, o que você precisa fazer? Se olharmos Amós, capítulo 3, versículo 3, ele fala, porventura andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Então, para você poder andar junto, você acompanhar, pessoas que não têm o mesmo coração não conseguem. O coração precisa ser o mesmo. Então, as pessoas que se odeiam, elas não têm como andarem juntas. Elas precisam se amar. Então, dessa maneira, nós, para andarmos com o Senhor, nós precisamos amar o Senhor. Levítico, capítulo 19, versículo 2. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, utilizando a mesma palavra. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, o Senhor é santo. Então, aqueles que têm a esperança, eles precisam levantar e ir junto. Realmente, elas precisam, como o Senhor, precisam ser santas, limpas e diferenciadas. Uma vida limpa e santa. 1 João capítulo 2, versículo 28, vamos ver. 1 João capítulo 2, versículo 28. 1 João capítulo 2, versículo 28. Versículo 28. E versículo 29, vamos ler todos juntos. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, quando ele se manifestar, para que nós não sejamos confundidos, não recebamos vergonha diante dele.
Então nós, diante do Senhor, nós não devemos estar como envergonhados diante do Senhor Deus. Então vamos ler capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3 até o versículo 4, vamos ler juntos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, assim, para todos aqueles que tiverem essa esperança, eles purificam-se em si mesmo. Realmente uma esperança santa, realmente eterna. Quer dizer, o cristão que está olhando essa eterna esperança, como ele é puro, ele também vai se purificar. Então nós realmente somos sujos. Nós que não conseguimos estar limpos, nós não conseguimos gostar do limpo. Nós precisamos largar disso. Aí, quando nós purificamos como o Senhor, então nós podemos ir junto com o Senhor. Isso se torna o acompanhar. E também, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 11. Eu irei ler. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então esse céu e essa terra e o mar que nós estamos vendo, eles se desfarão. Realmente vai se tornar um novo céu e nova terra. Então quer dizer que o reino do Senhor Deus. O Senhor Deus disse que irá desfazer este mundo com fogo. Não importa qual o valor que tenha neste mundo, vai ser queimado. Então essas coisas vão de acontecer, com certeza. Realmente, que tipo de pessoas vocês convêm ser? Inicialmente a palavra que aparece aqui, então, convencer em santo trato e piedade. Então, quando o Senhor ele vier, nós estivermos diante dele, nós devemos ser santos, sem máculas, sem defeitos, realmente santo e venerável, diante do Senhor Deus de forma limpa. É isso que devemos desejar. No versículo 14 agora, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, vamos ler todos juntos. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Em Apocalipse capítulo 19, aparece sobre as bodas do Cordeiro e o noivo está preparado e a noiva também foi preparada. Então a noiva ela veste uma roupa limpa, sem sujeira. Então, mas essa roupa limpa é como as ações dos cristãos. Então realmente o Senhor ele irá chegar. Quando nós estivermos diante do Senhor, que tipo de forma eu vou estar? Realmente isso é um problema muito importante. É algo que nós devemos pensar mais agora. Então, quando eu quero caminhar com o Senhor, o que é o trabalho mais importante que o Senhor gosta? Realmente, eu preciso agradar desse trabalho também. Eu preciso fazer esse trabalho que o Senhor gosta. Por que o Senhor Jesus ele veio a este mundo e com um corpo, a carne tão imunda? Realmente, o Senhor Deus, que é coexistente com Deus, realmente na mesma posição que Deus, ele veio neste mundo para morrer na cruz. Qual é o motivo disso? Para ele fazer o trabalho, realmente vontade santa do Senhor Deus. Não é pela vontade do Senhor, mas sim faça a vontade de Deus. Vamos ler Efésios, capítulo 5, versículo 2. Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, vamos ler. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O Senhor que morreu na cruz. Então, como Deus, ele veio realmente mais vestindo a carne deste homem, realmente e morreu na cruz. Esse Senhor, ele veio com a carne e morreu na cruz, da cabeça até os pés. Ele sofreu por nós, realmente se entregou por nós. Qual é o motivo disso? Isso é amor. Então, o Senhor Deus, ele amou a terra de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O único Filho, o Senhor Jesus Cristo, porque ele amou o mundo e ele deu. Então, Filho unigênito.
Então, esse trabalho que ele fez, qual é o motivo? Porque ele nos amou tanto. Realmente, nós, do destino de ir para o inferno para mudarmos, para irmos para o céu. Então, nós realmente sermos considerados filhos do Senhor Deus, nós podemos viver eternamente no reino do Senhor Deus. O Senhor Jesus veio neste mundo e se sacrificou. Então, é para quem isso? É para as pessoas que frequentam a igreja? Para as pessoas que recebem a salvação? Não é somente pessoas que vão para o céu. É para todas as pessoas do mundo. Se olharmos em 1 João capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então é por isso que o Senhor Deus, Ele deseja que todos recebam a salvação e cheguem à verdade. Então, mas todas as pessoas, elas podem receber a salvação e poderem ir para o céu. Algumas pessoas vão para o céu, mas algumas pessoas estão indo para o inferno. Por quê? Porque não tem quem pregue. Então, mais esforçadamente, mais próximo pregar o evangelho, não tem alguém que faça isso. As pessoas estão morrendo, indo para o inferno. Isso é culpa de quem? Então, aqueles que não salvam aqueles que estão indo para o inferno. Então, o Senhor irá buscar o sangue em nós. Então, para que o evangelho pudesse ser pregado até nós, então mais de 7 milhões de cristãos eles foram mortos. Então, realmente, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz pelos meus pecados, mas para que esse evangelho pudesse chegar até a mim, 7 milhões de cristãos, eles derramaram os seus sangues. Tem Colossenses capítulo 1, versículo 24. E na minha carne cumpro os restos das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, o evangelho para ser pregado, o Senhor Deus não faz dessa maneira. Ele não manda o anjo. O Senhor Deus ele trabalha junto conosco. Então, os cristãos que receberam a salvação primeiro, através destes, o Senhor diz, levanta e vamos. Então, levanta e vem. Realmente, quando trabalha junto àqueles espíritos que estão perdidos, eles podem ser salvos. Eu não quero trabalhar. Então, o Senhor Deus não consegue trabalhar. Então, se eu levantar e eu não for junto com o Senhor, eu estiver deitado ou estiver sentado, então o Senhor Deus, o Senhor, não consegue trabalhar. Então é por isso que nós, para que o evangelho pudesse ser pregado até a nós, então para eu ter me tornado o povo do Senhor Deus, eu tenho dívida para alguém. Então, por que aquela pessoa pregou o evangelho? A vida de uma pessoa vale mais do que milhares. Realmente, o espírito de um tem tão valor, tanta preciosidade. É por isso que ele pregou o evangelho para uma pessoa tão inútil como eu. Então, é por isso que eu também preciso pregar o evangelho para vários espíritos, qualquer espírito que seja, sem distinção. Eu preciso pregar realmente com preciosidade, com necessidade, com realmente grande aflição pregar para eles. Realmente, nós precisamos pregar. É por isso que em Romanos capítulo 1, versículo 14, ele fala, eu sou devedor a todos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele fala, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, se não pregar o evangelho, então levanta e vem. Então, nós acompanhamos com o Senhor. Nós caminhamos com o Senhor, já que o Senhor é santo e eu preciso ser santo. Então, já que o Senhor ele ter morrido na cruz, é por causa do Espírito, da preciosidade dos outros. Realmente, por isso que o Senhor ele morreu por aqueles espíritos. E ele deseja que aqueles espíritos eles recebam a salvação. Então, é o que mais ele se agrada. Do que 99 ovelhas dentro do pasto. Realmente, uma ovelha que está perdida, quando ele o acha, ele disse que fica muito mais feliz. Então, quando ele olha aquele filho pródigo que retornou, ele fazer a festa. Então, achar a dracma perdida e ela não ficar feliz sozinha, mas sim chamar todos e ficar se alegrar. Isso é o Senhor Deus. Então, o espírito de uma pessoa receber a salvação. Isso se torna uma festa nos céus. É o que o Senhor Deus se agrada, é o que o Senhor Jesus se agrada. Então, esse Senhor ele agradar, então eu também preciso me agradecer e agradar. Então, realmente, o que o Senhor Deus ele gosta e eu fazer, então isso é, quer dizer, eu levantar e fazer junto. Esse é o comportamento correto. Nós precisamos fazer esse trabalho. Então, alguém ter pregado o evangelho para mim. Eu sou os frutos daquela pessoa. Eu sou os frutos, as frutas daquela pessoa. Então, mas e eu? O evangelho foi pregado até a mim. Mas através de mim, não existe nenhum espírito que foi salvo por mim.
não consegui apresentar o Senhor Jesus, não consegui conduzir para o Senhor Jesus. Nenhuma pessoa não conseguiu receber a salvação por mim, nesse mundo todo. Não existe nenhuma pessoa. Então como é que vai ser diante do Senhor Deus? Então o Senhor Jesus, ele morreu na cruz por mim. Então, mas o que você fez? Quantos espíritos vocês apresentaram diante de mim? Quantos você conduziu para mim? Quantos receberam a salvação? Então eu, me desculpe, Senhor Deus, não consegui nenhuma pessoa. Então o que vai acontecer? O Senhor Deus vai falar, levanta-te e vem. Essa é a palavra que o Senhor Deus quer dizer isso para nós, para levantarmos e irmos pregar. Então utilizar o Senhor Deus pelo meu benefício. Usar o Senhor por mim mesmo. E estiver parado neste estado de vida de fé, então por mim nenhuma pessoa vai conseguir receber a salvação ou ouvir o Evangelho. Então levanta-te e vem. Então ir juntos. É necessário a ação. É necessário a obediência para a fé. É necessário o sacrifício. É necessário o prejuízo próprio. Sem sacrifício, o Evangelho não é pregado. Então, em 2018, o Senhor Deus tem nos permitido. É uma bênção inacreditável. Então, para nós, de certa forma, nós pode ser que fiquemos na vinha durante 3 anos sem dar frutos e podemos ser cortados e ser lançados ao fogo. Mas o Senhor Deus me permitiu mais um ano de chance. Esse é o amor tão suplicante do nosso Senhor Jesus, que realmente nos permite mais este ano de 2018, permitindo a sua bênção, e nós devemos recebê-la. Em 2018, mais uma vez, quando nós obedecemos, podemos obedecer novamente. Então, mesmo que eu não consiga fazer agora, se eu fizer agora, eu posso ganhar coragem de fazer de novo. Então, o Senhor Deus, ele fará por mim. Então, daqui a uma semana, vamos ter a conferência aqui. Então, mesmo que tenha várias conferências, eu não consigo trazer nenhuma pessoa nova. Pode ser que isso aconteça. Então, mas agora, dessa vez, mudem o pensamento. Levantem e andem com o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, o Senhor tem nos salvo, nós agradecemos. Então, o Senhor tem nos salvo. É tudo para a glória do Senhor Deus. É para agradar ao Senhor Deus, para fazer o trabalho que o Senhor Deus se agrada em nós, para nós levantarmos e irmos com o Senhor. Senhor Deus, por favor, agora o Senhor também está nos dizendo para levanta e vem. Ele está nos pedindo. Sim, eu irei. Vamos. Como Rebeca, ao chamado do servo de Abraão, ao ouvir essas palavras, do meio daquela esperança, ela ter largado a sua casa. Nós, todos os cristãos que recebemos a salvação, desejamos caminhar com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Vivemos uma vida santa, uma vida diferenciada, uma vida graciosa, uma vida de frutos. Desejamos viver. Esse ano de 2018, o Senhor Deus tem nos permitido, nós agradecemos. Mas este ano, que com certeza possamos ter frutos transbordantes, fartos, para fazermos esse trabalho, uma vida realmente de significado, de cumprirmos o seu objetivo. Daqui a uma próxima semana, a conferência que vamos ter, que muitos espíritos possam ser conduzidos e recebam a salvação. Que através do grande trabalho do Senhor Deus, que se torne glória diante do Senhor Deus, e que para nós se torne um consolo e felicidade, que se torne um tempo tão gracioso. Senhor Deus, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos ama. Amém.